Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vim trazer para vocês se vale a pena investir em Optimus. Optimus que é conhecida no mercado como uma segunda camada, como um roll-up da Ethereum, mas como no último vídeo eu expliquei para vocês que Chainlink não é um oráculo, na verdade ela é uma AWS, uma provedora de infraestrutura para cripto, aqui eu vou explicar que a Optimus também não é um roll-up, não é uma segunda camada, na verdade ela é uma base tecnológica. Então se você ficou interessado, senta o dedo no like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Contextualizando para vocês sobre o que é a Optimus, como eu disse, o mercado conhece a Optimus como uma segunda camada, como uma solução de escalabilidade da Ethereum, que planeja ser uma blockchain conectada à blockchain da Ethereum com ambiente de execução próprio, ou seja, ter um espaço para executar as suas transações diferente do espaço da Ethereum, mas ao mesmo tempo se beneficia da segurança da rede da Ethereum. A Optimus ela foi criada lá em 2019, quando ela ainda se chamava Plasma Group. Plasma era uma tecnologia muito utilizada na época para se escalar a Ethereum, na verdade era o que tinha na época, era o que era consenso no mercado que era a melhor solução de escalabilidade para Ethereum. Ao longo do tempo, o time do Plasma Group foi vendo que essa não era a melhor tecnologia e que eles precisariam seguir por outros caminhos se eles tentassem atingir o objetivo deles, que era ter uma blockchain segura e mais eficiente do que a blockchain da Ethereum. Foi nesse momento em que eles se depararam com a tecnologia de rollups otimistas. E aí, em 2020, eles mudaram o nome deles para Optimus, em alusão à tecnologia otimista. Mas o lançamento de um produto mesmo só vem em janeiro de 2021, quando eles lançaram a versão 1 da mainnet deles, da rede principal deles, mas a rede principal de fato, a versão finalizada só veio no final do ano, depois de eles atrasarem por vários meses a entrega desse primeiro produto. Mas vamos entender de fato a tecnologia por trás da Optimus, que aí a gente vai conseguir entender por que eu digo que a Optimus ela não é um roll-up, ela não é uma segunda camada, mas ela é sim uma base tecnológica. Antes de tudo, é interessante a gente dar um passo para trás e discutir por que a Ethereum é tão cara, por que a Ethereum precisa de uma segunda camada. Basicamente, na Ethereum, todas as transações elas passam por um processo de validação e existe uma limitação de quantas transações podem ser validadas por segundo e quanto mais transações tentam ser validadas por segundo, mais caro fica para validar essas transações. E uma analogia bem simplista é como se a Ethereum fosse um pedágio com poucas pistas em que todos os carros passam por uma revisão antes de passar pela cancela e que o preço do pedágio fica mais caro à medida que a fila de carros aumenta. O que um roll-up, uma segunda camada, faz então para resolver esse problema? Eles criam uma pista exclusiva, basicamente uma pista em que você foge de todo esse congestionamento, mas por essa pista só passa ônibus. Então, ao invés de você passar um carro por vez com uma quantidade de pessoas pequena, passa um ônibus por vez com uma quantidade de pessoas muito grande. Ou seja, ao invés de cada cancela validar uma transação, cada cancela vai validar várias transações, porque vão passar várias transações agrupadas, como se fosse um ônibus. E como que um roll-up, no caso, como que a Optimus faz isso? Como que ela cria essa pista exclusiva para ônibus? Ela cria fazendo uma blockchain que funciona paralelamente à blockchain da Ethereum, uma outra blockchain. Só que a pegada da Optimus é que nessa blockchain, nessa pista, os carros, no caso os ônibus, não passam por revisão. Ou seja, a revisão é o processo de validação. O processo de validação que tem na Ethereum, que garante que todas as transações são verdadeiras. Na Optimus a gente tem algo chamado de velocidade por falta de consenso. Ou seja, todas as transações que acontecem na blockchain da Optimus, elas são consideradas verdadeiras. Então, se você não tem essa pausa para revisar cada uma das transações e validar se elas são verdadeiras ou não, fica muito mais rápido de você passar essas transações pelo pedágio. Ou seja, o que a Optimus faz é construir uma blockchain que todas as suas transações ela considera como verdadeiras, ela empacota em um grupo só, como se fosse um ônibus, e ela passa pelo pedágio da Ethereum. O custo que antes era cobrado em uma transação, agora é cobrado em 100 transações, que é o número de transações que estão dentro desse pacote. Fica muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente. E nesse processo, a Optimus possui dois agentes, um chamado de sequencer e o outro chamado de validador. O sequencer é o cara que ordena todas as transações, que pega todas as transações e coloca dentro de um pacotinho. E apesar da Optimus, na verdade do sequencer, assumir que todas as transações são verdadeiras, elas ainda passam por um estágio de validação, ainda passa por um validador, que é o cara que dá um check em todas aquelas transações e gera uma prova para mandar para Ethereum. Então é como se naquele ônibus tivesse um certificado de que todas as pessoas que estão dentro daquele ônibus realmente deveriam estar ali. Isso é verificado na hora que esse ônibus passa no pedágio. Só que hoje a gente tem um problema nesse processo, mais especificamente da Optimus. A Optimus hoje ela só tem um sequencer que agrupa essas transações e ela não tem nenhum validador, nem alguma prova de que essas transações são verdadeiras. O sistema de geração de provas
para garantir que as transações que estão acontecendo nessa blockchain separada, que aquelas transações que estão dentro do ônibus são verdadeiras, ainda não está ativado dentro da Optimus. A Optimus hoje ela é um produto incompleto, um roll-up incompleto. É como se ela fosse só uma blockchain apartada da Ethereum, em que ela se comunica com a Ethereum, que você precisa confiar que tudo o que está acontecendo dentro da Optimus é verdadeiro e que aquele sequencer que está lá dentro, que é a própria Optimus, ele está agrupando e validando as transações da forma correta. É como se fosse uma blockchain que funciona na base da segurança e não num modelo de incentivos econômicos como deveria ser, né? Mas a Optimus não planeja que seja assim para sempre. Desde a descentralização de sequencer, introdução de novos validadores na rede e implementar um modelo de provas que já foi construído e é chamado de Cannon, tudo isso será feito em uma atualização da Optimus chamada de Bedrock. E a Bedrock, como o próprio time da Optimus já falou, ela é como se fosse o demerge da Optimus, numa alusão a ser a atualização mais importante da Optimus. E ela é importante não só porque ela vai adicionar sequencers, validadores ou modelo de provas, ela é importante porque ela vai fazer com que a Optimus mude de patamar, de sair de apenas um rollup para aquela base tecnológica que eu comentei para vocês. Antes da gente entrar nessa explicação de Bedrock, a gente fez um relatório completíssimo e gratuito sobre Optimus, falando sobre tudo, desde tecnologia, dinâmica competitiva, tokenomics, time, tudo. Clica aí no primeiro link da descrição que você vai ter acesso a esse relatório gratuito. Prometo que vale a pena, hein? Então vamos lá, vamos falar sobre a Bedrock, que é a grande atualização, o grande demerge da Optimus. A Bedrock ela tem duas intenções. Primeiro, é fazer com que a Optimus seja equivalente a Ethereum. Que raios é essa questão de equivalência com a Ethereum? Segundo o próprio time da Optimus, hoje os rollups eles não são construídos de uma forma em que eles se comunicam de forma muito eficiente com a Ethereum. Ou seja, a interação que um rollup tem com a sua camada base, com a Ethereum, ela não é tão eficiente, ela não é tão rápida, ela não é tão barata quanto deveria ser. E na cabeça da Optimus, como que você se atinge isso? Equivalência com a Ethereum. Você construiu uma blockchain que, em termos de tecnologia, em termos de infraestrutura, ele é o mais próximo possível do que é a Ethereum. E o outro objetivo da Bedrock é transformar a Optimus em uma tecnologia mais modular, que justamente vai servir de base para a Optimus lançar uma outra tecnologia deles, chamada de OP Stack. E é aí que a coisa começa a ficar mais interessante. Para a gente entender o foco dessa atualização da Bedrock e o que é esse OP Stack, a gente precisa entender o que é modularização de blockchain. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo já assistiu algum filme do Charlie Chaplin ou já estudou a revolução que foi a linha de produção fordista. De forma bem simples, antes do Fordismo, a gente tinha dentro de uma fábrica, dentro de uma linha de produção, um funcionário que era responsável por executar diversas funções diferentes. Então ele não era especializado em nada, ele tinha que fazer diversas coisas ao mesmo tempo. O Fordismo foi revolucionário porque ele quebrou uma linha de produção fabril em vários módulos. Então você tinha um funcionário especializado em fazer só uma coisa. Se você tem que apertar um parafuso, você só vai apertar um parafuso. E você aperta esse parafuso e ele vai para um outro funcionário que faz outra coisa. Você quebra a linha de produção em módulos muito especializados. Quando você tem uma pessoa especializada em apertar um parafuso, ela faz isso muito mais rápido e muito mais eficiente do que uma pessoa que tem que apertar um parafuso e girar uma broca. Esse é o conceito de modularização de blockchains. Você quebrar uma blockchain em vários módulos que são especializados em fazer só uma coisa. E essa é uma tendência da indústria atual de plataformas de contrato inteligentes, de blockchains. O que a gente conhece até hoje são blockchains de propostas generalistas. As blockchains que tentam resolver o problema, que tentam ao mesmo tempo ser rápidas, muito seguras, muito descentralizadas, tentam fazer de tudo, mas no final não acabam fazendo nada bem. Quando a gente muda esse paradigma e parte para construir uma plataforma de contrato inteligente, uma blockchain de forma modular, você não tenta resolver todo o problema dentro de uma mesma linha de produção. Você quebra a sua blockchain em módulos e extrai o melhor de cada um desses módulos. O que a Optimus tenta construir com a Bedrock e com o OP Stack é isso. É uma tecnologia extremamente modular que utiliza a base da Ethereum como uma base de segurança, mas utiliza outras características de diversos outros rollups ou blockchains diferentes. Então, o armazenamento de dados pode ser em uma blockchain diferente, o modelo de provas pode ser um, o modelo de sequencers pode ser outro, o modelo de validadores pode ser outro, a execução pode ser na blockchain X ou na blockchain Y. Não importa, você consegue construir um rollup, você consegue construir uma blockchain como se fosse um Lego.
trocando as peças e criando um Frankenstein para você conseguir extrair a melhor característica de cada uma delas. A Optimus ela apelidou isso de super chains, as super blockchains, em que você consegue modularizar ao máximo e criar rollups extremamente personalizáveis. Assim, a Optimus não seria só um rollup, só uma segunda camada, ela seria a tecnologia que permitiria a construção de diversas outras blockchains. Porém, nada disso é funcional ainda, nem está muito claro como tudo isso beneficiaria a Optimus de alguma forma. A Bedrock, essa super atualização, ela já está atrasada. A previsão inicial é que ela sairia no final de 2022, a gente já está em maio de 2023 e por enquanto nenhum sinal de Bedrock. Portanto, em termos de produto, em termos de tecnologia, a Optimus hoje é isso. Ela é um projeto tecnológico muito ganancioso, mas por enquanto pouca entrega, um produto incompleto e remendado e bastante atraso. Porém, como a gente está olhando sobre o viés de tecnologia, a gente tem que olhar a dinâmica competitiva também da Optimus. E quando a gente analisa a dinâmica competitiva, a gente tem que analisar sobre dois viés: tecnologia do produto e adoção pelo mercado. Em termos de tecnologia, a Optimus é isso que a gente acabou de falar, né? Um produto ainda incompleto que está atrás dos seus concorrentes. Quando a gente olha para o principal concorrente da Optimus hoje, a Arbitrum, por exemplo, ela já tem um modelo de descentralização de validadores, ela já tem um modelo de provas ativo, tá um pouquinho à frente da Optimus. Um pouquinho não, né? Tá bastante à frente da Optimus. Em termos de adoção, o estágio tecnológico da Optimus vem atrapalhando isso também. Como eu disse, eles lançaram o principal produto deles em 2021, no momento que não era muito favorável para os rollups da Ethereum. Para quem não lembra, em 2021, as Alt-Layer 1, as blockchains alternativas, elas estavam voando. Estavam crescendo muito e muito bem financiadas, então o ecossistema delas estava bem forte. E quando a gente compara com a dinâmica competitiva dentro dos próprios rollups, a gente tem o principal concorrente da Optimus, a Arbitrum, sendo lançada antes da Optimus e tendo uma adoção maior, principalmente porque eles conseguiram atrair algumas aplicações que tiveram um certo apelo dentro do seu ecossistema, como foi o caso da GMX, da Magic, dentro da Arbitrum. A Optimus ela não tem nenhuma aplicação nativa tão forte e toda a atividade que eles acabaram atraindo para dentro do seu ecossistema foi uma atividade muito pautada nos airdrops. A Optimus ela fez um processo de atrair atividade com alguns desafios voltados em airdrops e isso trouxe alguns picos de atividade esporádicos dentro da Optimus, mas que não vem apresentando uma sustentabilidade. Não é uma atividade que vem se mantendo em um patamar alto, acima de seus concorrentes, nada que demonstre que a Optimus ela realmente tem uma atividade orgânica e sustentável no longo prazo. Falando em airdrop, não tem como não falar do token OP, e quando a gente vai para tokenomics também aparecem alguns problemas. O token da Optimus, o token OP, ele é o famoso remendo. O próprio time da Optimus falou que eles não queriam lançar um token, mas eles lançaram o token. Por quê? Porque eles falaram que eles estavam tendo problemas de financiamento, não estavam conseguindo levantar capital. Pensa comigo, se eu sou um fundo de venture capital, se eu sou um investidor e quero comprar uma participação numa empresa, eu preciso ter esperança que depois eu vou ter uma saída, eu vou conseguir vender essa participação que eu comprei a um valor mais alto. No mercado de cripto tem uma forma muito fácil de você fazer isso: lançando um token. Então você vai lá, compra uma participação de uma empresa e essa participação te dá direito a uma quantidade de tokens quando essa empresa lançar um token. Aí você vai lá, conta uma historinha para boi dormir, cria uma narrativa bonitinha para lançar o token, fala do airdrop e um monte de gente vai lá, compra sem muito motivo, porque o token não vale de nada. Só que com isso a participação desses investidores se valorizou muito, o investidor vai lá, joga esse token a mercado, ganha dinheiro e pronto. Ele teve a saída de liquidez que ele tanto esperava. Então o token da Optimus ele foi um belo de um remendo para eles conseguirem resolver esse problema de financiamento que eles estavam encontrando lá atrás, quando ainda era um Plasma Group. Eu chamo de remendo porque o caso de uso do token hoje ainda ele é muito limitado. Ele é basicamente um token de governança, um token que você consegue governar o ecossistema da Optimus. Como eu falei, a Optimus ela não planeja ser um roll-up, ela planeja ser uma base tecnológica, algo muito mais amplo. Então eles lançaram uma governança muito mais ampla também, falando de todo um ecossistema governado pela tecnologia da Optimus. E todo esse ecossistema, todo esse experimento social de governança é governado pelos token holders do token OP. Como o token de pagamento de taxas no roll-up da Optimus é o Ether, existe uma expectativa de que o OP será utilizado futuramente para a descentralização de sequencers e de validadores quando a gente tiver a Bedrock. Porém, não é algo que tem uma data, não é algo que está muito certo, não é algo muito concreto ainda, é por especulação. Vale lembrar também que o token foi lançado só no ano passado, então a gente ainda tem bastante inflação pela frente, a gente tem 4 anos de distribuição de tokens ainda. Então quando a gente olha para a Optimus hoje, a gente vê isso, um time muito bem qualificado tecnicamente, que todos os especialistas de mercado destacam isso, com um projeto tecnológico muito ambicioso, de ser muito mais do que um roll-up, de ser uma tecnologia que planeja mudar o panorama do mercado de cripto e construir a base tecnológica que a gente pode ver futuramente para a construção de blockchains, construções de rollups. Porém, é um projeto que está sendo construído e que está evoluindo ao longo do tempo. Não é um produto finalizado e não é um produto que tem ampla adoção hoje ainda. Ou seja, um produto que não provou o seu product market fit, que não provou
que o mercado aprova, que o mercado gosta do seu produto e também que não conquistou efeito rede, uma base de usuários e uma base de aplicações muito grandes. A gente sabe que isso é muito importante no mercado de plataformas de contrato inteligente. E a gente tem também o calcanhar de Aquiles, que é o tokenomics, que claramente foi construído como um remendo, mas que tem bastante espaço para evoluir e se tornar um tokenomics interessante. Então aqui a proposta é essa, não é te dar nenhuma resposta pronta se você deve comprar ou não comprar um ativo, mas sim fazer uma análise fundamentalista muito bem embasada, mostrando toda a tecnologia, todos os pontos de dinâmica competitiva e tokenomics para que vocês tomem a melhor decisão possível. Na nossa visão fundamentalista da Mercúrios, a gente gosta muito da Optimus, gosta muito do que eles estão planejando fazer em termos de tecnologia, mas acreditamos que para investimento ainda é algo de muito longo prazo e que precisa se provar bastante. A gente vai continuar se aprofundando em tudo que a Optimus está construindo, assim como todos os roll-ups, porque a gente acredita que é um mercado muito aquecido e vamos trazendo todas as novidades para vocês nos próximos vídeos. Então, se você tem interesse em aprofundar em Optimus, lembra que tem um relatório aqui na descrição com muito mais informações do que esse vídeo, que no final do dia é um resumo. E não esquece de curtir e comentar. Manda os feedbacks aqui nos comentários se foi bom, o que tem para melhorar e se você investe em OP. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço!